Oi pessoal, tudo bem? Bom, eu tô aqui pra gente falar hoje sobre Amor e Morredouro, é uma crônica que faz parte do livro Amor e Amizade da Clarice Lispector, certo? É um dos livros que vai cair no vestibular da UFSC nesse ano, então a gente tá trazendo, eu e minha colega Marina, ela já vai falar com vocês. Oi, pessoal, tudo bem? Então vamos lá, né? A primeira crônica que faz parte de Amor e Amizade da Clarice Lispector se chama Amor e Morredouro, tá? As histórias fictícias, elas se intercalam com relatos pessoais, tá? Que a Clarice parece usar para prestar assim uma espécie de homenagem para as pessoas com quem ela convivia, para as pessoas que ela gostava, para alguns amigos, certo? Bom, no livro todo a gente consegue perceber que a autora fala daquelas amizades sem tamanho, amizades grandiosas e de amores desses pro resto da vida, sabe? E também, mas ela também, né, fala desse nível até aqueles amores superficiais, aqueles amores que são destruídos com facilidade, tá? Bom, uma coisa que a gente sabe e que é super fato, assim, né, é que amor e amizade são temas que perpassam quase todas as obras, né, da Clarice Lispector muitas, muitas e muitas vezes, né? Tanto que não é a primeira vez que esse livro cai no vestibular. Através da crônica, percebemos que a autora descreve fatos que acontecem na vida real, mas que muitas vezes não são descritos em histórias, pois não apresentam fantasia e nem finais felizes, assim como a história de vida de muitas pessoas. Sempre que a gente faz uma análise literária, alguns elementos são extremamente importantes e não podem ficar de fora da nossa análise, certo? Como, por exemplo, a gente tem que levar em consideração e não deixar que escapem os detalhes, né? Do enredo, dos personagens, do contexto histórico daquele momento onde passa a história. O tempo e o espaço também são aspectos muito importantes. O narrador, a ligação desse narrador com a história, certo? E também a linguagem que é utilizada na escrita, no diálogo entre os personagens, na maneira como o narrador conta a história, que tipo de narrador que é, quais são os personagens envolvidos, certo? Então, Clarice Lispector foi uma escritora que começou a escrever suas crônicas em jornais. Logo no primeiro parágrafo, ela comenta sobre a sua experiência na imprensa e de como ela se sente escrevendo as suas crônicas, que são as escritas de sábado. Ainda no primeiro parágrafo, ela comenta com seus amigos sobre essa experiência e cada um deles dá sua opinião. Voltando à relação entre homens e mulheres, a autora dá destaque à história de um chofer, um espanhol ainda bem jovem. Durante a viagem, ele conta que há 14 anos foi apaixonado por uma jovem, chamada Clarita. Só que ela ficou doente e 3 dias depois ela faleceu, e faleceu em seus braços. Após a morte dela, ele resolve sair da Espanha e acabou vindo para o Brasil. Pelo fato do nome Clarita ser muito parecido com Clarice, a autora ficou pensativa e refletindo sobre os fatos. outra coisa que é muito importante a gente perceber na obra da Clarice é que nesse momento ela faz uma crítica, ela fala, né, justamente dessas críticas atuais que a gente faz aos relacionamentos heteronormativos, né? Homem, mulher. E enquanto mulheres, né, principalmente, ela pensa o papel do homem na vida das mulheres, certo? A autora fala ela conta, né, mais no final da crônica, num trajeto que ela estava indo para casa e embarcou com um chofer espanhol que perdeu a mulher amada e ele conta para ela a história, como que foi e tal. E com isso todo o sentido das coisas mundanas para ele morreram assim, junto com a morte da mulher que ele amava, né? Nada mais que ele fazia sentido, ele não enxergava motivo para viver, e isso ele contava para ela, né? Ele não sentia vontade de viver como ele sentia antes, tudo mais. Ele vai contando isso para ela no trajeto, né? E ele fazia as coisas, seguia a vida, claro, se envolvia com outras pessoas, mas dizia que nunca mais tinha amado realmente, né? O leitor, ao se deparar com essa parte da história, pode imaginar que Chopin vive uma vida triste e melancólica, mas algo totalmente diferente é mostrado.
Ele sente saudade de Clarita, mas isso não impediu com que ele tivesse envolvimento com outras mulheres e desse prosseguimento à sua vida pessoal e profissional. Tal fato surpreende muitos leitores, pois estão acostumados com as histórias clichês. O fato surpreendente da história acontece quando o chofer flerta Clarice. Ela descreve que estávamos quase chegando no meu ponto de parada, quando ele falou de novo na sua casa em Jacarepaguá e nas cachoeiras de água doce como se existissem de água salgada. Eu disse meio distraída: como gostaria de descansar num dia num lugar desses? Pois Kalik era exatamente o que eu não deveria ter dito. Porque, sob o risco de enveredar com o carro por alguma casa dentro, ele subitamente virou a cabeça para trás e perguntou-me com a voz carregada de intenções: a senhora quer mesmo? Quer mesmo? Pois pode vir. Após o flerte, Clarice deu um jeito de desconversar e pôs o fim à situação. A autora descreve que muitos leitores gostariam que aquele amor tivesse atrasado e muito a vida do chofer, mas não foi o que aconteceu. Ela também descreve que ele contou outras histórias, mas do amor imorredouro foi o que mais chamou a atenção dela. As outras histórias poderiam ser contadas em outros sábados. Então, a gente sabe que, né, como toda crônica tem de costume, um final inesperado, né? E aí, então é isso que a gente mostra que acontece aqui, né? Quando o chofer corteja a Clarice, o que comprova que a vida dele seguiu realmente como ele falou, né? E muito bem, apesar de não ser o que se espera de uma crônica e nem da história dele, né? Porque, hipoteticamente, a gente está vendo alguém que até então só falava de um amor eterno, certo? Então, há uma quebra de expectativa nesse caso. E Amor Imorredouro, como a Clarice conta, que é o que lhe interessava na história desse chofer espanhol, é aquele amor eterno, né? E morredouro significa eterno. Então é nesse momento que existe essa quebra de expectativa. Quando ele dá em cima da Clarice, quando ela mostra isso no livro, na crônica, fica claro que essa quebra de expectativa e o que ele estava falando de seguir a vida realmente aconteceu. E é mais ou menos isso, tá, pessoal? A gente vai voltar em outro momento para falar da segunda crônica da Clarice. A gente vai dividindo o vídeo por partes, que vai ficar mais fácil. Esse livro da Clarice eu vou trabalhar em parceria com a minha colega Marina, que vocês acabaram de conhecer. E a gente vai disponibilizar alguns exercícios de interpretação para quem já leu o livro e assistiu essa videoaula, para quem já leu pelo menos essa crônica, porque ela é muito curtinha, são 4 páginas, nem isso, tá? Para quem já leu e quer saber, será que eu entendi, quer exercitar, quer ver os exercícios e tal, eu vou deixar um link aqui embaixo de algumas atividades que a gente está disponibilizando. A Marina organizou algumas coisas, tá? E a gente está disponibilizando no Drive para vocês terem acesso e poderem esclarecer eventuais dúvidas que vocês tiverem. Qualquer coisa que faltar para vocês, escrevam pra gente que a gente esclarece as dúvidas, tá bom? Beijo!